Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 27 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. São Paulo continua a nos falar através da carta aos Efésios, hoje no capítulo 6, versículos de 10 a 20. As armas do cristão. Hoje, São Paulo nos ensina como permanecer firmes na nossa caminhada, conscientes que não estamos lutando contra homens naturais, mas contra as poderosas forças do mal. A verdade é a defesa do nosso lado fraco, como são os rins. A verdade é o próprio Deus. Como o diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade, que sustenta o mundo. A justiça, como sabemos, é a vida de santidade. O justo é o santo para os judeus. Depois, não existe cristão que não tenha rodinhas nos pés para evangelizar. O escudo é a fé, ou seja, a confiança em Deus. A espada é a própria palavra vivida e amada. Da carta aos Efésios. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que, no dia mau, possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito, e vigiai com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos ver quais são as armas desta belíssima luta do cristão, como a chama o nosso Papa Francisco. Belíssima luta. Diz Papa Francisco: para progredir na vida espiritual precisa lutar, precisa combater. São necessários coragem e força, porque o combatimento é contínuo contra o príncipe das trevas, ou seja, contra os nossos três inimigos, o demônio, o mundão, a carne. Essa é a luta cotidiana contra o mundano, contra a inveja, a luxúria, a gula, a soberba, o orgulho, o ciúme. Todas as paixões desordenadas que são as feridas do pecado original. Jesus nos dá a salvação, sim, e ela é como o nosso capacete, mas precisa defendê-la. Não se vai para o céu de escorregador. É inútil se iludir. Para viver uma vida cristã, precisa lutar contra o inimigo. Não há santidade sem luta brava até o último sangue.
O diabo existe e ele inferniza a nossa vida. Não podemos evitar isso, mas podemos lutar e cada luta nos eleva um degrau a mais rumo ao céu. A armadura é um composto de armas de defesa e de ataque. Vejamos uma por uma. As armas de defesa. Capacete, feito de metal resistente para proteger a cabeça e que representa a salvação. O cinturão é a peça que aperta as partes superiores e inferiores da armadura e onde se colocam as armas de guerra. Ele representa a verdade. A couraça, peitoral, serviam para proteger os joelhos, a canela e uma extensão de couro que ia até os pés. Escudo. A maior deles se chamava assim. Semelhante a uma tábua arredondada, servia de proteção para todo o corpo. Paulo o faz representar a fé. As botas do combate fazem parte também do soldado. A armadura, irmãos, tem também armas de ataque. A lança, por exemplo, era comprida com uma ponta feita de bronze ou de ferro na extremidade. O dardo podia ser uma flecha ou algo menor e mais leve que a lança, era atirado contra o adversário ainda à distância. E a espada, o gládio, feita de bronze, Paulo a compara à presença do Espírito, sobretudo na Palavra de Deus. Você percebeu, irmão, que não existem só armas de defesa, mas também de ataque? Significa dizer que vestimos a armadura não só para nos defendermos, mas, sobretudo, para contra-atacarmos. É como se São Paulo quisesse dizer: basta de ficar na defensiva, chegou a hora de partirmos para a ofensiva. É justamente esse o sentido do verbo resistir, usado por Paulo. A tradução literal significa uma atitude ativa, oferecer resistência, ficando bem firme, em pé, aliás, atacando. Precisamos nos colocar na batalha, não como alguém que ainda pode ser pego de surpresa pelas ciladas do inimigo, mas como alguém que aí se encontra para enfrentá-lo. A armadura serve para resistir às maquinações do diabo. Não se trata de um simples ataque, mas de uma estratégia diabólica que nos faz sucumbir e desistir. O diabo nos ataca com uma estratégia diabólica de verdade. Precisa se cuidar e não se deixar surpreender despreparados. Vocês se lembram quantas vezes Jesus fala de vigiar? Pois bem, São Paulo destrincha e explica as armas da vigilância, que agora vamos examinar. O cinturão, como vimos, era a peça que firmava as diversas partes da armadura, assim como a que portava todas as armas. São Paulo, ao comparar a verdade ao cinturão, quer nos mostrar que sem a verdade, nenhuma das outras virtudes por si só se mantém. Isso porque ele bem sabe que o inimigo é o pai da mentira, e todo aquele que mente se torna filho do demônio. A couraça, ou peitoral, era a peça da armadura que protegia os órgãos vitais, o coração, os rins, o estômago. Paulo afirma que esta grande proteção é a justiça, que bem sabemos significa uma vida de santidade, ou seja, uma vida segundo Deus. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra justiça no Antigo e no Novo Testamento pode ser bem traduzida na nossa língua com santidade. Logicamente, essa justiça compreende também
o que a gente entende normalmente, ou seja, fazer as coisas certas, justas, ser justos nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida. As botas do combate é o zelo da evangelização. Ai de mim, se não evangelizar! Como é surpreendente isso! As botas protegem sim, mas para você atacar melhor. Atacar esse mundo com a evangelização. As botas te impulsionam a evangelizar, sem medo e sem se cansar. Levar a boa notícia da paz para o coração de cada homem, essa é uma extraordinária defesa contra o mal. Lembre-se, avião que não vai para a frente, precipita. Portanto, você só pode progredir na vida espiritual. Se você para, você precipita. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos, todas as flechas inflamadas do maligno. Durante as batalhas, uma das estratégias mais usadas era a de lançar uma chuva de flechas chamejantes sobre o exército adversário. A única maneira de se defender era se proteger atrás do escudo. Esta é a estratégia mais usada pelo vil adversário. Quantas mentiras, dúvidas, incertezas, confusões ele continua lançando contra nós, contra o nosso coração. Somente impugnando o escudo da fé podemos apagar estas flamas infernais. A fé que nos salva não é um acreditar ingênuo, típico de uma pessoa tonta, típico de uma pessoa ignorante, mas fé significa confiança, relacionamento de amor experimentado. A fé é a experiência de Deus, é o fruto do nosso encontro com Deus. Na base desse encontro, nós acreditamos também nas promessas de Deus. Essa experiência deve ser sempre tão forte e viva que nunca se deixa abalar. Essa fé se nutre com o encontro constante com Deus na oração e na adoração. Tomai também o capacete da salvação. Isso necessita de um lembrar-se constante de que Deus nos amou e nos ama. Deus nos salva a cada minuto e por quantos erros cometamos, Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. Se nós cairmos em algum buraco, Ele é o bom pastor que vem nos procurar e salvar. Isso nos dá uma paz e uma alegria imensa. O capacete protege a cabeça da qual parte tudo. Portanto, esta experiência da salvação é ela que dá sentido a tudo. A espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Sabemos que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo. Realmente devemos criar amizade com a palavra, porque ela é a nossa grande cura e proteção. Ela é uma espada que corta o que é mal, mata os nossos inimigos, clareia e fortalece. Ela é a fonte e o canal dos maiores dons de Deus. Pense um pouco, quantos dons passam através do diário espiritual e da contemplação ainda mais prolongada da palavra. Depois de termos colocado esta fortíssima armadura, então precisa intensificar a oração. Movidos pelo Espírito, orai sem cessar, com toda espécie de oração e súplicas, vigiem e sejam assíduos na oração. Essa é uma luta belíssima, diz o Papa Francisco, porque Jesus venceu em nós e nos capacita a vencer. Irmãos, depois desta explicação, será mais fácil compreender a leitura de hoje, da qual vamos retomar alguns trechos.
Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que, no dia mau, possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de várias ordens, orai em todas as circunstâncias no Espírito, e vigiai com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. Reflita um pouco e escolha o seu propósito hoje, bem concreto e possível para você viver. Revesti-vos da armadura de Deus, para enfrentar as batalhas. Paz e alegria a todos. Orai sem cessar, vigiai. Paz e alegria a todos. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas
possais apagar todos os dardos do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito.